Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Breitkopf. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maina Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos, Vertical, um empreendimento construtora Stein e Aura One Capital. Produção LSG Audiovisual. Maina Homem Investe, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter traz sempre para essa mesa de reuniões profissionais que são destaques em seus mercados, em seus negócios. E hoje, mais uma vez, né, DJ Castro, temos essa oportunidade, né? Hoje a gente vai conversar com o Nel Stein, que é arquiteto e é fundador da Stein Arquitetura e da Móbil, e tem outros empreendimentos aí também, né? Vale. Nel, super obrigado por vir aqui falar com a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aí para contar um pouco do nosso trabalho. Legal, então vamos começar, né, posicionando a audiência, né, o DJ comentou aqui por cima, né, mas quem é o Nel, quando é que ele começa a atuar com arquitetura, quando é que se formou, como é que montou essa rede de negócios e como a Stein Arquitetura atua especificamente? Então, desde pequeno eu falo que eu vou fazer arquitetura, porque minha mãe é arquiteta, ela tinha o escritório dentro de casa até quando eu era pequeno, então eu cresci dentro do escritório dela, cresci acompanhando obra, e aí desde que, sei lá, dos 10, 12 anos eu já falava que ia ser arquiteto. Então, na verdade, eu entrei nesse mundo mesmo em 2007, eu tinha 15 anos, quando eu fiz um curso do software lá para fazer os 3Ds dela. Então, ela trabalha com interiores, né? Então, eu fazia os ambientes em 3D, fazia o projeto do mobiliário. E em 2010, então, aos 17, 18 anos, eu entrei na faculdade de arquitetura e nesse mesmo ano já comecei a trabalhar com estágio na consultora Stein, daí, em obra, e também já fazendo uns projetos, uns estudos. Outra coisa interessante da minha trajetória foi que no final do meu terceirão, em 2009 ainda, a gente fundou a SHS Imóveis. Eu fui sócio do meu irmão, meus mais 5 primos, na verdade. A gente era em 6 primos, sócios da SHS Imóveis. E aí, ali eu tive bastante contato com o mercado e com a vida real, vamos dizer assim, né? Com o mercado, com o cliente. Fui entender que não tem projeto pequeno, projeto ruim. O projeto tem que ser adequado ao mercado, à localização, aonde ele se encontra. Então, ali pude também ter contato com o cliente, com vendas, que eu nunca fui muito bom na comunicação, até me especializei, estudei e fui atrás para melhorar um pouco essa parte, mas nessa época ainda não tinha esse estudo e não valorizava tanto isso, mas eu Sim. percebi que isso era muito importante para a vida profissional, seja lá de um corretor, que eu na época trabalhava como Chegou a corretor. trabalhar como corretor? Sim, sou corretor, cresci também. Mas atuei por aqueles 2 anos, mas logo saí porque os meus trabalhos com arquitetura passaram a tomar muito meu tempo junto com a própria faculdade. Então eu decidi na época em sair da sociedade da imobiliária e focar no meu escritório. Então ali por 2014, em 2014 no caso, a gente abriu um escritório, eu com a minha mãe e a sócia dela, a Carla. A gente abriu um escritório ali no Stein Tower, não, antigo não, o Stein Tower que tinha recém ficado pronto. A gente abriu um escritório lá, e aí começou a contratar estagiários, outros arquitetos, e aí começou a tomar corpo e fazer mais projetos, né, mais área construída. Ali nessa mesma época foi o início do Baviera Office, que foi uma reforma do antigo Hotel Baviera, Sim. o Baviera Home ao lado, o próprio Flamboyant Residência aqui na Alameda, Sim. que foi iniciado em 2012, 13, o projeto, né? Foi entregue a obra em 2017, mas tudo são projetos nossos que a gente acompanhou desde a concepção do projeto, desenvolvimento do produto junto com a construtora, adequar o projeto ao orçamento da construtora. Como a gente tem esse pé também dentro da construtora, acaba que me trouxe muita experiência nessa parte e muita responsabilidade também, né, para fazer isso tudo dar certo. Enfim, desde então surgiram daí dezenas, talvez centenas de projetos ao longo da nossa história. E no nosso escritório eu sempre fiquei responsável pela parte de arquitetônico, né, que são os prédios, galpões, casas, loteamentos, condomínios fechados, etc. E a minha mãe sempre na parte de interiores. Ela sempre fazendo a parte de interiores
de clientes dela, externos, e também das próprias áreas comuns dos prédios Dos da prédios. consultora, né? Na áreas de lazer, salão de festas, hall, etc e tal. Estamos aí agora já 15 anos de escritório, né? 15 anos no mercado de arquitetura, e talvez demorou até um pouco para eu entender que importante para qualquer mercado, seja para arquitetura ou seja para vendas como corretor, a comunicação e a persuasão é uma coisa muito importante. Sim, Então, cheguei até a fazer curso de Dale Carnegie lá, né, sim. de comunicação para como convencer pessoas e fazer amigos, enfim, no mundo dos negócios. Isso me ajudou bastante, eu acho que a melhorar essa parte que eu nunca tive muita aptidão. E também, a faculdade de arquitetura, ela é muito focada em arquitetura, né, Sim. arquitetura e urbanismo. Agora, eu nunca também tinha me especializado na parte de negócios, gestão de negócios, aí meu escritório começou a tomar corpo, começou a ter funcionário, começou a ter que fazer um planejamento anual, assim, de médio e longo prazo, que me fez fazer também um MBA em gestão de negócios, que me ajudou bastante, a olhar pelo outro lado também, olhar como negócio, não só como arquitetura, porque na verdade, a minha paixão é a arquitetura, mas Sim. aí agora começa a olhar como negócio, me deram algumas ideias de oportunidades, de negócio, assim como a própria Móvel, que deixa de ser apenas um escritório de arquitetura, mas também entrega, os apartamentos totalmente mobiliados e equipados, né. A gente passa a ser, um escritório de arquitetura, faz o projeto, o cronograma, a execução da obra, mas também faz toda a revenda de mobiliário, de fornecedores e de enfim, tudo que entra na mobília do apartamento, A todos os Móbil tá equipamentos. junto com a Stein Arquitetura, onde a tua mãe é tua sócia, no negócio, ou a Móbil é algo Não, a apartado só Móvel do Neo? é um negócio separado, eu fiz Tá. inclusive, a gente já tinha feito um a gente flertou nesse mercado, com a entrega de um prédio aqui em Blumenau de lofts, que a gente fez o pacote de mobília para entregar os lofts totalmente mobiliados. Mas ele pegou também pandemia no meio da história, e até a gente fez acho que umas 15 unidades lá do Uhum. prédio. Só que eu percebi que, se misturando com o escritório de arquitetura, faltava até mão de obra especializada e toda essa parte de revenda de produtos e abertura de fornecedores, de Sim, que é parceiros, bem complexo, né. é algo bem mais complexo do que apenas o projeto ou a execução. Então eu abri um CNPJ separado, eu fiz uma empresa separada. Inclusive a minha esposa sempre quis empreender, ela trabalhou muitos anos até na companhia Hering, mas ela sempre quis empreender, e aí ano passado ela Aí você deu saiu solo da pro negócio. saiu da Hering e veio tocar esse negócio. Não só por ser um negócio qualquer, mas porque ela também tinha essa aptidão, esse gosto por isso, porque a Móbil também é fruto de uma experiência pessoal minha, porque hoje eu tô 5 anos, aliás, nos últimos 5 anos eu e minha esposa se mudamos 3 vezes. Porque Que desafio, meu amigo. então, a gente percebeu que o apartamento mobiliado, equipado, decorado, bem feito, como se fosse para ti mesmo, que era o nosso caso, a gente fazia, morava um ano e meio, e revendia com margem, comprava um pouco maior, mobiliava. Já estamos no terceiro e, a princípio, eu vou vender ano que vem e vou me mudar para o meu último. Talvez, né, talvez não, mas Talvez, você é enfim. muito jovem para dizer o teu E aí a último. gente percebeu, nessa trajetória, que isso é um negócio que tem mercado para isso, Sim, e em paralelo também com o contato com os clientes, com os próprios corretores do litoral, que agora a Stein está com muitos sim, projetos lá, eles vinham: "Pô, vocês não entregam o apartamento pronto, mobiliado?", porque a clientela sempre é, de Curitiba, o interior do sim, Paraná, ou mesmo do Vale do Itajaí, não tá lá, né, e esse é Não sim. vai querer acompanhar a obra o tempo isso, todo e se Receber incomodar. é geladeira. algo trabalhoso. E aí, com isso, a gente, montou a empresa e pôs em prática, e agora, na verdade, no litoral ainda estamos na parte comercial, estamos só em vendas, porque não tem nenhum empreendimento entregue. E nesse meio tempo, surgiram várias oportunidades já em Blumenau mesmo, também tem essa demanda. Até fizemos um projeto já pro Vertical, que a entrega é só em 2029, já tem interessado, já tem compradores, fechando com a gente, porque, cada vez menos as pessoas têm tempo e cada vez menos até a vontade de se estressar e se incomodar com tudo isso. E como a gente também faz, todo o pacote, a revenda dos produtos, acaba que fica,
interessante para a gente, porque a gente tem uma certa margem nessa venda, e para o cliente final também fica interessante, porque ele não tem a loja, o revendedor no meio do Não caminho, tem intermediário, né? então tem esse intermediário, então barateia e facilita para todo mundo nesse negócio. Do ponto de vista do teu cliente, ele comprou o apartamento na planta, na construtora, ou Sim. recebe e no processo que está sendo construído, aí você fez o projeto, Isso. já define como vai ser, inclusive faz as modificações ao longo do desenvolvimento da Exatamente. obra, Aham. e quando o apartamento é entregue, não é entregue as chaves com o Pelado. apartamento pelado, Sim. é entregue com ele É pronto. entregue com ele pronto, exatamente isso. E tem níveis, né, Exatamente. de contratação desse serviço da Móbil, né? Eu posso contratar um nível mais, vamos dizer assim, mais inicial, mais básico, né, deixando que o meu arquiteto, ou que eu escolha algumas coisas, ou eu posso contratar um nível full, que você Até com entrega... enxoval, com roupa de cama, toalha, o Beto enfim. comentou com a gente, né? É Aham. total, né? Assim, tipo... Completo mesmo, assim. Só a chave tá aqui. Tem a opção só com mobiliário fixo, né, que é a parte mais complicada de fazer, mais sob medida, que é o mobiliário de marcenaria, luminárias embutidas, Que aí é metais interessantíssimo sanitários. quem tá trabalhando arquitetura junto ali Isso. naquela hora. E aí quem quiser escolher suas mesa, cadeira, sofá, a parte mais solta, pode escolher por conta própria. E aí tem um intermediário que também entra os mobiliários soltos e eletrodomésticos, e tem o pacote fechado que entra até daí mobília, decoração e enxoval, né? Enxoval, né? Que aí seria roupa de cama, tudo. Isso, e até o porta-retrato, o vaso com a planta, loucura. tudo pronto pro cliente Legal. final. E o teu cliente, ele pode trazer o arquiteto dele também no processo, ou é sempre projeto com vocês? Nesse caso, o projeto é com a gente. Aham, Quando é entendi. móvel, tem que ser um projeto projeto com vocês. com a gente. É porque facilita, provavelmente, Sim. por causa de uma questão de A encaixe gente, sob medida, isso, tudo. a gente já faz o projeto pensando nos nossos fornecedores, pensando no Entendi. nosso portfólio de produtos que a gente pode incluir no projeto ou não, ou que a gente sabe que vai entrar dentro do orçamento ou não, porque a gente fecha um valor hoje e vai entregar daqui a 3, 4, 5 anos, às vezes. sério, né? o É caso. muito tempo, né? Então a gente tem que ter isso já com fornecedores fechados. às Essa vezes- estabilidade, né? Isso, a gente já tem valores negociados com uma correção CUB, IPCA, enfim, e aí consegue garantir essa entrega dentro do preço, dentro do prazo, depois de muitos anos, né? Então, o teu pulo do gato aí da Móbil, me corrija se eu estiver enganado, é que você, em vez do modelo tradicional em que entra o arquiteto, depois o decorador, e de Isso. forma desintegrada, e que tem que É. ir em cada ponto, e adiciona ainda o comissionamento do arquiteto, Isso. você pega isso e traz... Eu incluo tudo, o cliente fala só comigo, ele não fala com... Isso é legal. Eu até levantei, são 30 fornecedores, entre marceneiro, granito, eletricista, loja de luminárias, loja de decoração, né? Gesso, Imagina, caramba. o Nossa. cliente fala só com um fornecedor, que é a gente resolve tudo para ele, e enfim, já com toda a assertividade, né, porque a gente não vai fazer, refazer, pode ser que aconteça algum problema, algum retrabalho, mas fica tudo dentro do nosso escopo, né? Sim. O cliente Aham. não se incomoda nem um pouco com Quando o isso. cara vai ver, você já na realidade, assim, já refizeram e ele já Não, recebe. só recebeu, nem vê o problema. É interessante, né, DJ e Nel, e quem está nos assistindo neste momento, porque de uma maneira extremamente inteligente vocês perceberam algo que realmente é um atrito latente quando se fala de obra. Eu sempre brinco, né? Obra é para quem tem estômago, né? Para tolerar Exatamente. todo aquele movimento, aquele caos que acontece, né? Tanto no momento da construção quanto dentro da tua unidade habitacional, né? Teu apartamento, enfim, né, com as reformas. Você falou, 30 fornecedores. Não é todo mundo que tem paciência para lidar com essas questões, com sucessivos discursos de que deu um probleminha aqui, não vou hoje, não vou depois. Ainda mais no litoral, né, cara? Que é um negócio Tá longe de surreal. casa, né? Aí você traz esse atrito todo, você mitiga esse atrito, concentra numa situação, entrega a solução. Cara, tanto na cidade, aqui em Blumenau, como no litoral. No litoral, então, eu acho inquestionável, porque quem já mobiliou um apartamento no Não, pra lá litoral, é mais difícil. É tudo cara, mais caro também, né? não, Tudo e mais assim, né, E o difícil. cara, serviço é mais o cara complicado, né? marca com você sai de Blumenau, pega teu carro, vai pra lá, diz que Imagina. vai estar 8 horas da manhã na quinta-feira lá, você chega lá, quando dá 10 horas da manhã ele te liga, diz que não deu pra ele sair da cidade dele, e você dançou. Imagina. Eu passei por isso algumas vezes, quando É. então assim, meu Complexo. Deus do céu, litoral é nervoso, cara. E esse modelo da Móbil eu vejo como um modelo que é muito possivelmente franqueável e escalonável, né?
Eu vejo que isso é uma coisa que dá para espalhar para o Brasil inteiro. Você já considerou essa Sim, hipótese? a gente já pensou. Aliás, eu sei que existe essa possibilidade, mas acho que por enquanto a gente está desenvolvendo Tá na o tua mão, né? negócio e os clientes e com Validando o formato. os nossos processos e funcionários. Agora já temos um ano, já temos alguns apartamentos entregues, mas ainda não fizemos essa arquitetura aí desse crescimento dessa forma. De Mas pensar. é possível sim a gente escalonar dessa, É um como modelo tu bem fala, assim. startupável, né? É. Aham. Mas tem muitos desafios que a gente nem imaginava que existia, e tem outros que a gente achava que seriam um problema, mas que no Não são decorrer tanto. o negócio funciona bem. Não tem tanto tempo, né? Um ano. Ô, Nel, fala uma coisa pra gente. A construtora Stein, empresa familiar. A imobiliária não deixa de ser. Quando você estava como Também, sócio, também familiar. Stein Arquitetura, você, tua mãe, familiar. familiar, Aí a Móvel, e a você, minha tua esposa, esposa, familiar. familiar. Como é que, que lida com tantas frentes de ordem familiar, com tranquilidade, com equilíbrio, para não criar atritos, né, Sim, no relacionamento? Lógico, você desde menino conviveu com uma empresa familiar, sempre foi da tua família, construtora e tudo mais. Mas é delicado, à medida que vai surgindo mais pessoas, né, primos, meu, irmão, agregados, né, esposa, sim, sogra, sogro. Não uhum, é tão simples assim lidar. Como é que você conseguiu ter sim. inteligência emocional para Eu fazer isso? acho que um pouco é disso, que a gente já nasceu nesse meio, nem teve outra opção, né? Não foi que Não pode escolher, né? não quero ser sócio do meu primo. No final aí não vai, não é porque tu quer ou não quer. Mas eu acho que o respeito e a Legal. educação e o pensamento bem racional, né, e correto, deixando o ego de lado, eu acho que é muito importante para o bom relacionamento da família, assim como a gente já está lá a gente é em 7 primos, na verdade, né? Meu pai tem mais 2 irmãs, então ainda todo mundo é unido no negócio. Minhas tias não trabalharam na consultora recentemente, elas saíram já faz mais tempo, mas o nosso relacionamento familiar sempre foi muito bom, a gente se vê todo final de semana, basicamente, e a família ali, quem trabalha, se vê todo dia, mas eu acho que a gente, por mais que a gente fale que temos que separar as coisas, trabalho é trabalho, família é Não, família, isso não no existe, claro. final de semana, tá todo mundo falando de trabalho, Você ou no imagina. trabalho a gente fala de lazer também. O negócio é que nem eu falei antes, respeito e deixar às vezes o ego de lado e levar a coisa mais leve adiante, né. Uhum. É um case a ser enaltecido, né? Porque, de novo, né? Volto no ponto. O ambiente de obra como um todo, ele é nervoso, turbulento, Estressante, né. estressante. Não é como alguns outros segmentos que são um pouco mais suaves. Aí você tem bastante gente da família, a maioria com poder de decisão, com cargo Aham. estratégico. Se não deixar o ego de lado, que nem você falou, se não tiver objetividade, é o ambiente perfeito para ter atrito, Pra né, e ter para ter estresse, conflito, né. para ter estresse, né. Cara, tá Uhum. louco, né, bicho, é muita coisa, né. Com É certeza. verdade. E nesses 15 anos com o Stein Arquitetura, como é que você viu a evolução do mercado? Como é que está se comportando o consumidor, o cliente, né? Bom, E as questões de tecnologia que estão evoluindo, É aí fala um pouquinho verdade. pra sim, gente desse tem aspecto. bastante coisa para falar sobre esses assuntos. Primeiramente, eu vejo não só o meu trabalho, os meus projetos, mas também da própria cidade, do estado inteiro, eu vejo que evoluiu muito nesses últimos 15 anos. Antigamente era difícil tu ver um projeto diferenciado, onde as construtoras investiam mais em arquitetura, pensavam na cidade como um todo. Tem esse assunto que a gente sempre traz à tona, que são as fachadas ativas, os prédios Verdade. multiuso, com, enfim, lojas no térreo, apartamentos em cima, áreas público-privadas. Eu acho que isso tem evoluído bastante na cidade como um todo, e a gente consegue, eu consigo daí convencer mais fácil agora a própria família, a própria construtora, mas também os clientes e outros clientes, outras consultoras que a gente também atende, de que é algo bom para todo mundo, bom para a cidade, bom para o morador futuramente, e inclusive bom financeiramente para o empreendedor, que o empreendimento é valorizado e não Sim, como era antigamente, achava, mas um prédio alto padrão com uma loja embaixo vai desvalorizar o prédio. era um Mas conceito poxa, verdade. tu olha para Nova Iorque, o metro quadrado mais caro do mundo, talvez,
tem tudo multiuso, os bairros, os térreos são comerciais, os prédios, as torres em cima são residenciais. Balneário Camboriú, que Sim, tem um monte de verdade. críticas também a serem feitas sobre recuo, sobre alturas e etc., mas, no geral, é uma cidade que deu muito certo, acredito eu, também por ter esse comércio no térreo, e as pessoas, os moradores de lá gostam de descer e ter uma série de facilidades, Sim, seja restaurante, farmácia, mercado. É cidade caminhável, né? Você resolve as Exatamente, coisas caminhando, tudo não a pé. precisa. E agora, em Blumenau mesmo, assim, a Alameda é muito valorizada porque tem uma série de facilidades de comércio e serviços perto da casa das pessoas. A gente tem bastante projetos, o nosso maior, ficando pronto agora, é o Açu, ali na Alameda, na Ponta Aguda, né? Ele pega 3 ruas, né, 2 esquinas, então esse foi um projeto perfeito, quando eu consegui incluir e exemplificar tudo que a gente lia em livros de arquitetura, de urbanismo, que foi um projeto com as 3 fachadas ativas, com lojas, com escritórios e com apartamentos. Então, e num bairro onde era extremamente residencial, residencial. dali principalmente da República Argentina para a ponta, ali para a prainha, só tinha casas, apartamentos residenciais, e talvez não era tão valorizado, porque as pessoas falavam: pô, mas eu desço aqui, não tem uma padaria, não tem um restaurante, não tem um comércio. Então, o próprio Açu vai ser uma virada de chave ali quando ficar pronto, eu acho, quando tiver entregue todas essas lojas e facilidades, conveniências, restaurantes, bares e etc., que o Açu vai proporcionar com essa área comercial, sem contar os escritórios acima, onde nem só falando do próprio morador, o morador vai descer, vai ter uma loja, vai descer e e entrar no edifício comercial. Mas o próprio bairro, né, a redondeza toda, o cara caminha 2, 3 quadras, pode ter um escritório ali e morar ali perto. Eu acho que isso aí vai mudar tudo. Outro bom exemplo que eu consegui aplicar isso na prática foi o próprio vertical aqui que ele pega frente para a Rua 7 e uma frente para Luiz de Freitas Mel, né, que é transversal da Alameda. Uhum. A gente fez uma interligação ali toda com um calçadão comercial e com vagas para visitantes, onde vai criar toda uma vida no térreo com essas 20 lojas. Então, uma rua sem saída, que era uma rua também sem movimento, que Uhum. é meio que usada só para parar os automóveis, vaga de estacionamento, Uhum. vai se tornar uma coisa transitável para os pedestres, fazer um caminho que não faziam antes, né? Porque a rua era fechada, agora vai ter um calçadão, e vai ter toda essa vitalidade no térreo, desde de manhã até de noite, talvez com um restaurante que fique aberto até mais tarde. Isso traz, inclusive, até são teorias, não, são práticas, né? Várias Constatações, né? constatações de alguns autores que cidades vivas, cidades com múltiplos usos e com vitalidade, são até cidades mais seguras, né? Aham. Sim, Porque os olhos na rua ali, tem um negócio ali funcionando, ali rodando, já não é onde quem quer fazer alguma coisa errada vai fazer. Ele vai fazer onde não tem perfeito. ninguém, né? Ele vai fazer Sim, sim. onde é mais difícil. Uhum. Outra coisa que vem em encontro desse assunto é Blumenau, que por muitos anos não tinha nenhum lançamento imobiliário no centro. O centro era estritamente comercial, não dá para dizer 100%, porque sempre tem uma casa, um apartamento ou outro perdido, mas a grande maioria das edificações do centro são comerciais, mas agora nos últimos anos, ou último ano principalmente, teve um boom aí, Verdade. vários lançamentos comerciais aí na Rua 7, a Rua 15, enfim, transversais, que eu acho que vai mudar o centro da cidade, e isso é muito, muito bom para todo mundo. E também um ponto ideal, o centro, para ter esses prédios multiuso, né? Com Exatamente. essas camadas de Exatamente, aplicação, né? comércio no térreo eu acho que é essencial, seja em qual bairro for, acho importante ter uma loja ou outra no térreo. Quando tem um terreno grande, dá para fazer tipo o Açu, tipo vertical, a gente fez um grande boulevard de lojas, um calçadão ali, eu acho que é positivo, mas às vezes um prédio pequeno pode também ter uma lojinha ou duas no térreo, porque no fim das contas, até uma coisa que eu sempre comento com meus arquitetos e com o pessoal do ramo, assim, eu falo que quem constrói a cidade não é a prefeitura, não é o governo, quem constrói a cidade é o empreendedor, é o arquiteto que faz o projeto para o empreendedor tem que trazer essas ideias, porque eu acho que se todo mundo pensasse em fazer uma loja no térreo, em fazer uma interligação entre 2 ruas, em fazer vagas para visitantes, em enfim, são essas pessoas que constroem a cidade. Ok, a prefeitura tem a sua responsabilidade em plano diretor, inclusive É que ajuda a Blumenau, coordenar essas questões, né? que direciona isso, mas
se os empreendedores, se os arquitetos não estiverem pensando nisso, nada é posto em prática, né? Exato. Blumenau agora tem uma lei muito legal que, por exemplo, lojas no térreo, né, fachadas ativas, ou espaços que nem seja fachada, mas seja para dentro no térreo, com fruição pública, com acesso público liberado, são áreas que não computam nos projetos, no plano diretor. Então, aqui, se o cara construir uma loja de 100 metros quadrados lá embaixo, ele pode construir 100 metros a mais no terreno, Pô, que no interessante. prédio. Então, é uma coisa que vem. Rentabiliza, né? Incentiva. E aí rentabiliza, e é mais fácil o arquiteto convencer o Sim, construtor Claro. agora sim, né? e ficar bom para todo mundo, né? Não pela filosofia ou pela estética, mas pela questão Também, prática do dinheiro também, né? exatamente. Eu acho Legal. que é bom para todo mundo. Legal. E então hoje uma das tarefas que ficam sob a responsabilidade do Neo é quando se reúne com o time da construtora, né, no lançamento de um projeto, ou antes do lançamento, quando começam a pensar num projeto, numa edificação nova, porque tem o terreno, ou porque compraram o terreno, ou porque eu já disponho desse terreno, Sim, é trazer esse conceito e todas essas funcionalidades que você estuda e estudou, vendo e viajando e tal, vamos dizer assim, meio que convencer, aspas, no que eu estou falando, a família que faz parte da sim, consultora, que assim, sim, faz muito sentido a gente agir dessa forma, né? sim. Então, faz muito sentido a gente fazer Aham. desse jeito. É, Esse é um e das isso responsabilidades que começa você tem lá hoje. atrás, quando a gente recebe uma proposta de um terrenista que quer Sim. fazer uma permuta ou que existe um terreno num valor interessante para ser comprado, tá, o que cabe nesse terreno? Daí Uhum. eu faço esses estudos de viabilidade e nele eu já implanto o que eu acredito seja melhor para o terreno. Aí sempre existe uma troca de ideias com a construtora, com a engenharia também, Sim, né, para ver essas viabilidades técnicas, claro, mas claro. principalmente com esse desenvolvimento de produto da parte comercial da construtora, que meu irmão, o Beto, é responsável, a gente mostrar, ó, isso aqui é interessante, porque além de ajudar para a cidade, tu vai ter, o morador aqui vai ter uma facilidade, ou tu vai construir esse metro quadrado a mais, então a gente eu tenho que olhar por todos os lados, como arquiteto, Sim, como construtor e como corretor na hora de vender, que tem que ser sim, algo interessante sim, pro 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 cliente final, né, que é quem paga, quem sim. compra, quem e que o produto tem que fazer, tem que funcionar. E no limite tudo se conecta, né? Porque gera mais circulação de pessoas, gera mais movimento, mais vida e mais valorização também, né? Mas Exatamente. o que é legal é o seguinte, né? O Neo tem que estar trazendo essa percepção, essa leitura e até essa capacidade de convencimento. Aí vem ao encontro daquilo que você falou, que foi atrás de formações ou de estudo para melhorar o poder de comunicação e argumentação, porque muito antes, no momento que estão adquirindo um terreno ou estão vendo a viabilidade de adquirir ou não, ele já tem que mostrar todas as opções que tem e o que dá para fazer e o quanto isso vai trazer de retorno comercial e Exatamente. financeiro para empreender e para o cliente ainda, né? Projetando o cliente que o cara vai gostar de estar ali, de circular, de usar isso, usar aquilo. Então é importante e é legal também porque faz uma virada de percepção, e eu acho que isso a Stein está muito, muito bem, vamos dizer assim, preparada, de todo mundo da equipe de entender que, de fato, né, a gente tem que fazer obras muito mais dinâmicas, muito mais vivas, onde possam estar oferecendo muito mais do que um lugar para o cara morar, né? Sim, exatamente. Até é o que nos diferencia, é o que diferencia quem pensa nisso, do restante, né, da concorrência. Fazer um prédio residencial com uma portaria, com a cerca lá na calçada fechada, não, sem nenhum atrativo para a vizinhança, sem uma fachada diferenciada, sem lá, biofilia, né, sem vegetação, sem diferentes plantas, um prédio que é totalmente repetido, sem graça, ou todo envidraçado, já se tornou algo que as pessoas já dão valor para isso, entendeu? Sempre é uma discussão, um negócio, mas pô, essa fachada ficou cara, ficou muito ousada e tal. Mas eu acho que a gente vem convencendo de que essa conta é paga porque tu consegue cobrar mais caro também no fim das contas, o cliente percebe que Que tem um vale, né, o diferencial O investimento. mercado e valoriza. quer morar lá, né? Quer Sim. morar num lugar diferenciado. A gente, até quando o Beto esteve aqui, a gente falou bastante dessa questão, né, vamos falar um pouco do litoral, né, a Stein tá no litoral e você, obviamente, com a Stein Arquitetura vai junto, né,
É totalmente diferente, né, a percepção do cliente do litoral para o cliente, vamos dizer assim, mais do interior, aonde está a cidade, né. Então a responsabilidade, eu acredito que do arquiteto, e no caso até da Móbil, quando fecha alguma coisa, né, algum negócio com esse cliente, é bem maior, porque tem casos de o cara comprar e só vir no dia que entregam a chave. Exatamente. Então tem que garantir que essa entrega final seja de acordo com o projeto e superando expectativas com relação à qualidade, prazo, né? Prazo sempre é uma coisa muito importante também. Até voltando a falar da Móvel, Uhum. quando a gente tem por experiência, né, o cliente que faz só o projeto e tem um acompanhamento do arquiteto, mas que não toca a obra literalmente, que acompanha, né, mas não Sim. é ele responsável pela entrega da obra, normalmente o cliente sozinho já se enrola mais, eu Sim. tenho Não, que ir com na loja certeza. fechar uma Com compra, certeza. uma negociação que não Vou esperar que mais um que pouco para ficar barato. sim, exatamente. No fim das contas ele se enrola, vamos dizer, no mínimo 6 meses para ficar pronto um apartamento, entre receber da consultora e imobiliar o apartamento. Às vezes até mais do que isso, né, às vezes nunca termina, às vezes fica sempre um ambiente É, lá às vezes tem que abrir inacabado. mão da qualidade para Exatamente. Esperar E Black a Friday. gente, com a Móvel, a gente faz o projeto, a gente, às vezes já Entrega já junto tem o com. projeto, a gente ainda não consegue entregar junto com a obra, porque às vezes a obra está meio apertada de prazo e a gente Ah, não pode entendi que vocês entrar não podem antes entrar. para não Claro. atrapalhar a obra, mas em outros casos até conseguimos entregar junto ou logo após, a entrega da consultora. Então, o cliente ele não vai ter a opção de receber pela metade, ele vai receber inteiro e o nosso prazo, como a gente só faz isso, né, a gente não é Sim. a gente lá, em 3 meses, entre receber ou poder entrar e até entregar, em 3 meses o cliente tem um apartamento mobiliado, decorado, equipado, para chegar com a roupa do corpo, assim, se quiser, compacta né. no tempo e entrega melhor. Isso é Uhum. muito, isso tem valor, né? E o custo não é um custo, elevado, não vai ser mais caro do que ele fazer sozinho, aí que tá. E entram vários fatores, num primeiro momento, não tangíveis, que às vezes o cliente não, se é a primeira vez que está comprando um apartamento, tal, ele talvez não tenha tanta noção, que são, cara, você ter um monte de gente sob a tua responsabilidade, essa questão de atrasos, vai, não vai, acontece um acidente, acontece isso, não tem quem substitui. Num momento desse, né, você está resguardado, porque, óbvio, não precisa ser muito esperto para perceber que você, por ser Stein e por estar vinculado à construtora e à arquitetura, você acaba tendo um trânsito muito mais favorecido, óbvio, né? Sim, Não faria nem dentro sentido não, né? dos Dentro do fornecedores. fornecedor e dentro da Se um própria falha, eu construtora. já eu já tenho outro, eu Claro, já tenho a minha equipe interna que já faz muita coisa acessos a também. informações extremamente privilegiadas e que faz todo sentido dentro do modal do negócio, é por isso que contrata a Móvel e a Stein Arquitetura, ou Isso. seja, no dia tal vai estar pronto isso, no dia tal, e às vezes um terceiro, até acessar essa informação, não que vá ser negligenciada em hipótese alguma, mas, cara, o cara perde o time, e não está trabalhando com os cronogramas alinhados, né? Então, é tudo tempo, principalmente para quem tem pressa de mudar, né? Expectativa Exatamente. elevada, né? Pressa de todo mundo tem, né, o cara tá pagando um negócio normalmente a sua moradia é o item, Mais o caro. bem mais caro da Com sua vida, certeza, com certeza. então por mais que, tá morando num lugar adequado e tal, mas quando ficar pronto todo mundo quer Não, se ele mudar, quer. né, não tem Verdade, essa, falasse tudo. ninguém Bem é de isso. ferro, né, eu mesmo trabalho com isso, quando eu entrego o prédio meu próximo, né, eu já tô agoniado para me mudar e fazer ficar pronto o mais rápido possível. Como é que você lida, você falou que tem pessoas na equipe, né, já está com pessoas na equipe. Hoje, os arquitetos respondem para você, respondem para tua mãe, como é que funciona a questão da liderança no perfil do Neo, né, porque normalmente o cara que tem formação técnica, né, arquiteto, é engenheiro, que é meu caso e tal, a gente não necessariamente gosta, no primeiro momento, quando a gente sai da faculdade, não gosta muito de lidar com gente. Quando sai da faculdade, depois a gente Inclu muda, né, mas foi mas é assim, tipo, eu fui fazer esse curso porque eu exatamente, queria porque calcular, cuidar dos meus negócios da química e não ter que ver ninguém na minha frente. Aí depois você percebe que a vida não é assim, que você vai precisar ter capacidade de se comunicar, que você vai ter que lidar com as pessoas, que você vai ter que exercer liderança. Como é que você desenvolveu a tua liderança? como eu comentei antes, eu acho que toda faculdade técnica é focada no técnico, o Exato. engenheiro, o arquiteto, o que for, né, na sua área, e chega na gestão de pessoas, a maioria, A gente nem tem nada disso, né, não cara? tem gente que tem nem o dom natural da comunicação, se dá bem, é uma pessoa carismática e tal, mas, para quem não é, eu acho que eu sou desses, não tenho essa aptidão,
eu tive que ir atrás, fazer curso enfim, de oratória, de Sim, comunicação, fazer MBA em gestão de negócios, para pensar como empresa e conhecer a não empresa. como arquitetura apenas, né? Apesar de que o foco ainda é a arquitetura, mas eu preciso ter essa capacidade de gestão para poder gerir pessoas. Hoje nós temos uma equipe de 20 e poucas pessoas, então, Ah, não é pouco. hoje em dia a gente trabalha até como arquitetos associados, na verdade, né? Os projetos são minha concepção, dos meus clientes, né? Principalmente a consultora Stein, que hoje é o nosso maior cliente, todos nascem da minha cabeça, vamos dizer Uhum. assim, mas eu tenho daí a equipe de aprovação de projeto, da concepção e aprovação do projeto, e tenho a equipe de detalhamento e compatibilização e acompanhamento de obra, que a gente acompanha a obra, mas a gente não toca a obra da consultora, Claro. até porque a consultora é quem toca a obra, né? Mas a gente tá todo dia em contato com todas as obras, tirando dúvidas e ajustando alguns detalhes que surgem durante imprevistos, né, que surgem durante a obra. Então, eu tive que fazer essa divisão em equipes. Eu tenho lá um que era meu braço direito, hoje é meu associado, o Wesley, que também tá por cima de tudo, basicamente, né, que nem eu. Mas é o que também é uma coisa que eu até tinha pensado para comentar antes. Eh, Algo muito importante é que mesmo um arquiteto, mesmo, enfim, algo técnico, assim, que às vezes o projeto até tem a minha cara, tem a minha Uhum. assinatura, mas assim, ninguém faz nada sozinho. Sim, a equipe é. Tem que ter equipe, tem que ter gente boa, tu tem que saber se comunicar, não só com o teu cliente, vender a ideia, tem que vender para a própria equipe, né, tem que Perfeito, vender perfeito. a ideia e convencer de que trabalhar de tal forma é melhor do que da outra, e não só tu mandar e fazer do jeito que tu quer, porque tu quer, tem que ter uma um bom relacionamento com todo mundo, para todo mundo fazer o seu trabalho também, com vontade, né, de fazer bem feito e entregar da forma que a gente espera, enfim. Legal. Né, a arquitetura tem a capacidade de transformar a qualidade de vida das pessoas quando ela é bem feita, né. Queria Uhum. que você falasse um pouco de um aspecto mais conceitual e filosófico, como é que você encara a arquitetura, como é que você, na hora de pensar, né, de conceber um projeto, o que que você considera, né, tanto no nível do prédio e de todo o entorno da relação com a cidade e tudo mais? Então, como até fica às vezes meio repetitivo esse assunto, porque eu realmente penso nisso em todos os projetos. Eh, uma coisa que até outra que vem ao encontro desse assunto das fachadas ativas, dos prédios Uhum. múltiplos usos e tudo mais. Tem um autor, o Jean Gehl, ele fez um livro chamado Cidade para as Pessoas, que é uma bíblia aí dos arquitetos, dos urbanistas nos últimos anos. Eu li a primeira vez, eu até já reli ele, mas eu li a primeira vez eu estava na faculdade ainda. É um arquiteto urbanista dinamarquês. Ele usa muito lá Copenhague como exemplo Uhum. de intervenções que até o governo lá fez para melhoria do urbanismo e da vida das pessoas, mas também os exemplos de outras cidades ao redor do mundo. E ele estava num evento em Nova York, que é bem diferente de Copenhague, né? São prédios altíssimos, a densidade demográfica é muito mais alta e tudo mais. E perguntaram, pô, tu como urbanista deve achar isso aqui péssimo, né? São prédios enormes e tudo mais. O que tu acha de Nova York? Ele falou assim, que eu levo para minha vida, porque eu acabo fazendo prédios altos também. Que o problema não é a altura do prédio, e sim como ele se conecta com a cidade e com a vizinhança. Então, se é um prédio alto, mas com diversidade de usos, não tem nenhuma fachada fechada, um paredão a cego que não se comunica com a cidade, ele vai se tornar um prédio agradável e bom para toda a vizinhança, né? Que nem eu comentei antes, Balneário Camboriú é um mau exemplo em alguns assuntos, mas nesse é um bom exemplo porque Uhum. tem uma altíssima densidade demográfica, e as pessoas podem fazer tudo a pé. Tem trânsito? Tem, porque no Brasil ainda, infelizmente, a gente não tem muitas opções além da bicicleta. Agora temos os De patinetes sistemas de transporte, e né. bicicletas elétricas, mas é uma coisa que é, a gente não dá pra gente. O arquiteto não vai resolver com um projeto fazer um Sim, metrô sim. numa cidade. A gente pode trazer ideias, sugestões para o governo, sempre. A gente tem bastante contato aí com a prefeitura, com o Sinduscom também, que tem sempre, traz benfeitorias para a cidade. Mas, enfim, a gente tem que se adequar ao nosso meio. Então, trazer esse.
fachadas ativas, prédios multiuso. Eu até sempre comento de estacionamento para visitantes, porque um comércio sem estacionamento, infelizmente, no Brasil não funciona. Então não adianta eu fazer um comércio e sonhar que o pessoal vai chegar no prédio, todo mundo vai chegar a pé ou de bicicleta, e até o meu caso, eu sou um usuário bastante assíduo da bicicleta elétrica, do patinete e tudo mais, mas a gente não pode achar que todo mundo vai ser assim. Então a gente Sim. tem que fazer um projeto que vai funcionar no futuro, que o lojista vai querer comprar ali, ou vai querer alugar ali, porque é um prédio que atende com vagas, com, enfim, recepção para os seus clientes. E isso tudo entra no que eu penso lá no começo de um projeto, que seja interessante para as pessoas. E aí, falando assim de fachada, sempre vou fazer uma fachada interessante, não deixar um projeto que a fachada seja um reflexo do projeto. Às vezes o projeto nasce porque eu pensei que eu quero fazer uma fachada assim, assado, eu quero que tenha uma volumetria, que o prédio avance para um lado, recue para o outro, que formem-se terraços, floreiras, varandas, que daí vai trazer uma qualidade de vida para aquele morador, ter uma área externa no seu apartamento. eh, e isso tudo se resulta num projeto bem mais complexo do que Sim. era praticado até poucos anos atrás, que nos meus projetos é uma coisa que até a engenharia reclama um pouco, é que, pô, tu não faz um projeto uma planta e repete a planta Todo ele é diferente. sempre tem Não diversas facilita a minha vida. tipologias, começa com 4 por andar, depois 2 por andar, depois 1 por andar, depois volta a 2 por andar, enfim, e isso que torna o projeto interessante, né, isso que torna os ambientes, confortáveis e traz esse bem-estar e essa qualidade de vida para o morador, para quem passa na rua e enxerga o prédio, para a vizinhança que vai ter um comércio lá embaixo, ou uma sala comercial para trabalhar ali naquele mesmo empreendimento. Acho que é um conjunto de fatores aí, e não existe fórmula mágica, não existe fórmula pronta que eu possa aplicar em todos os terrenos, porque cada terreno é um terreno, cada cidade tem uma legislação Sim. que eu tenho que adequar o projeto a essa legislação. Tem o perfil de cliente, né? Eu posso dizer assim: "Ah, eu sou arquiteto que eu odeio prédios altos porque faz sombra na vizinhança", mas daí se não for eu fazendo um projeto alto, que eu posso incluir lojas, eu posso incluir, salas comerciais, recuos para a vizinhança, vai ser outro que não se preocupa com isso e vai ser pior para a cidade. Então, Perfeito. dentro da legislação, dentro do mercado o construtor precisa para viabilizar aquele empreendimento, a gente sempre faz o melhor, para a cidade, para o empreendedor, para o arquiteto. Acho que é sempre muito, varia muito a estratégia aí de cada projeto, é muito variável de acordo com o terreno, a localização, meu, é algo muito difícil de explicar Não, numa horinha só eu acho que aqui. é bacana essa explicação que você deu, porque e dá para ver nos projetos, né? Sim, a gente está falando de prédios altos, é um posicionamento Até da custo-benefício construtora de e investimento, tem toda negócio, essa tudo. toda essa equação que tem que ser feita Claro. realmente O para custo do terreno, Custo viabilizar o terreno, tudo, negócio. é. Mas mostra que é uma fachada dinâmica, né? Que eu percebo que as pessoas não vão ficar confinadas e tem isso. muito ainda hoje a arquitetura do caixote, que simplesmente faz uma coisa A repetição. repetida, receita de bolo e deu, né? Sim, aí às vezes tem que um prédio sempre é igual ao outro, não se diferencia, mesmo que são diferentes, mas tem uma linguagem, uma Sim. fachada, um conceito muito parecido, né? Que tu olha para o prédio e tu não se lembra se é esse ou se é aquele, ou enfim. É uma das coisas que, por mais que eu acho que eu já escutei, né, de vários amigos e clientes falando, pô, eu bati naquele prédio, eu sabia que era teu. Tipo assim, Legal. tem Começa a ter uma identidade. assinatura, tem uma identidade. Mas eu sempre me preocupo em não usar elementos iguais em diferentes projetos para não ficar muito parecido. Uhum. Até tem lembro, pode lembrar o outro, até gosto que lembre, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo, eu penso, pô, eu não vou usar esse ângulo, essa floreira ou esse material nesse projeto de novo, porque vai lembrar o outro lado do litoral. Mesmo que às vezes as pessoas, o cliente é diferente, mas eu tento não usar para não confundir a cabeça dos clientes. Uhum. Tem que ampliar o vocabulário Sim. arquitetônico, né? Isso, tem que se inspirar, tem que viajar, que é uma coisa que eu Isso eu acho gosto bem muito, importante, acho né? importantíssimo para o arquiteto ver em prática, né, na prática, como outras pessoas fazem e pensam, olhar até para dentro de Blumenau, dentro de Santa Catarina, o que os outros arquitetos aqui da região fazem e que dá certo, que dá errado, e a gente vai construindo, e eu consigo sentir até, eu tenho até orgulho de dizer que
eu consigo ver uma evolução no trabalho ao longo dos No teu próprio anos, trabalho. e que acho que é importante, né? Ele é melhor que tivesse estagnado, né? Claro. Ô, Nel, fala pra gente o seguinte, você olhando para o futuro, já que você até deu esse exemplo, né? Eu consigo ver uma evolução nos trabalhos quando eu olho numa trajetória, numa linha. Olhando para frente, quais são os desafios que você imagina que a arquitetura e quem trabalha com urbanismo tende a enfrentar nos próximos 10 anos, né? Seja aqui na nossa região, seja no Brasil como um todo? Bom, os softwares para arquitetura, eles têm uma constante evolução, né? Eu, até brinco que na faculdade já não desenhava mais à mão, porque eu já comecei a trabalhar antes da faculdade, então eu já sabia mexer em todos os softwares. Só que os softwares que eu mexo hoje são outros softwares. Então eu tive que me atualizar ao longo do tempo. E agora, né, como todos os negócios, a inteligência artificial está tomando conta ou está entrando com bastante força. Porém, por enquanto, eu não consigo ter um uso prático da inteligência artificial se fazendo um projeto tipo executivo, um projeto Ok. que tem que ser milimetricamente pensado e perfeito. A inteligência artificial já é muito usada por nós há mais de anos, já lá no escritório, principalmente quando a gente faz imagens, a gente passa a inteligência, ele dá uma melhorada na imagem, ou a gente pega uma planta baixa técnica, ele já faz uma planta baixa humanizada. Tem nos ajudado muito a inteligência artificial, mas um desafio agora é a gente se aprofundar no uso dela para conseguir ter um uso prático mais técnico e mais assertivo, né? Uhum. Mas eu acho que isso é em todos os meios, né? Todos os segmentos, né? Todos os segmentos acabam estando passando por isso, né? Eu brinco que a gente ainda está na fase DOS da inteligência É mesmo. artificial, ainda tem evoluções. Claro, a gente viu ganhos muito grandes com o Nano Banana e outros Isso. geradores de imagens, mas essa conexão realmente do exato Principalmente ainda dessa tem um questão, né, do processo. E executivo, até tem que ser para criar, preciso. quando criar os elementos, criar elementos que são Fácil, manipuláveis no ambiente 3D, né? que a inteligência artificial entenda facilmente e não crie erros ali por causa Uhum. disso. Não alucine com o E 3D, também etc. aprenda a operar, né? E usar o prompt certo lá, enfim. Eu acho que a gente está numa evolução, até precisava fazer algum curso aí, alguma coisa pensada nisso. Apesar de que acho que o que eu já tive acesso a cursos hoje ainda são muito Muito superficiais, básico, né? precisa de gente que também está aprendendo agora, que é uma coisa tão novo, nem deu tempo de desenvolverem, enfim, curso. A gente tem que estudar e ser um dos precursores E a dessa De história. tecnologia repente até uma possibilidade, né? Uma é, opção, né, de ser é legal. precursor, de lançar, né? Aham. Tendência. E a tecnologia ela exacerba o que tem lá no ser humano, para o bem e para o mal, né? Então, se a pessoa tem o critério correto, ajuda, A gente senão pode vê, dar uma hoje em dia coisa. aparece no Instagram, redes sociais, porque é o fim do arquiteto, porque o arquiteto não, enfim, não vai mais ter função, porque Não, hipótese bota alguma. lá, vai aparecer, até aparece umas que faz a planta baixa sozinho, de acordo com o tamanho do terreno e tal, mas eu acho que isso ainda não é realidade, eu acho que o arquiteto sempre vai ser importante, Sim. mas ao mesmo tempo o arquiteto que não usar a ferramenta vai ficar para trás. A É fusão. exatamente quando faziam tudo à mão e apareceu o AutoCAD. O Aí AutoCAD. alguns diziam: "Ah, mas o AutoCAD, o arquiteto fica preso àquele Aqueles modelos, né, que já estão ao pré-determinados ali. modelo, às ferramentas do Sim. AutoCAD". Aí o AutoCAD tomou conta, eu já não fiz quase nada à mão na faculdade, era muito criticado até pelos professores, mas eu discutia e falava: "Não, mas eu tenho total domínio do programa, minha cabeça já começa a pensar num projeto em 3D, eu já faço uma volumetria em 3D para depois ir para a planta e depois Você detalhar". já se expressa com essa ferramenta, né? Porque eu cresci nisso. E aí, depois do AutoCAD, veio a parte em BIM, né, que o projeto não é mais desenhado, o projeto ele é com modelos, com componentes, parede, porta, É um laje, Lego mesmo, né? é um Lego montado, ele é construído no mundo virtual, ele, basicamente, né, que o BIM é Building Information Model. E eu já peguei esse bonde andando, eu fui adentrado, eu fiz um curso do primeiro software em 2012, na faculdade ainda, mas não consegui pôr em prática, só em 2020 que eu consegui aplicar no meu escritório mesmo a metodologia BIM. E agora eu estou vendo que o próximo passo, o BIM vai continuar existindo, né, mas o próximo passo é a inteligência artificial, e quem ficar de fora, quem ficar negando ela, dizendo que, Sim. não faz, porque não é, vai ficar para trás. Acho que é uma constante evolução, e aí dentro de cada um das metodologias tem a evolução de cada um dos softwares, cada uma das ferramentas
e vão evoluindo, né? Nel, você hoje como, né, sócio das empresas e arquiteto líder, né, desses projetos, queria que você falasse aí uma pergunta dividida em duas partes, como é que você se vê como líder desse grupo de profissionais aí que estão fazendo, né, desenvolvendo os projetos a partir das suas ideias, e qual é hoje, especialmente na arquitetura, o perfil Perfil, né? ideal que você visualiza para o arquiteto, porque a gente ouve muito falar, né, as novas gerações são isso ou aquilo, o pessoal que está vindo do mercado, eu queria que você falasse como é que está essa dinâmica e o perfil que você acha ideal para um arquiteto que está entrando no mercado aí para trabalhar Bom, com eu me vocês. vejo, pelo menos eu não sei se eu me vejo ou se eu tento ser ou se eu quero ser, mas eu me vejo como um cara. Eu escuto a opinião dos meus arquitetos, eu não acho que eu sei melhor do que ninguém, até porque não sei, às vezes eles, como mais jovens, a maioria deles, vêm com sugestões, com ideias, com softwares, com soluções melhores do que eu sei fazer, então eu Uhum. acho que o mínimo que eu posso fazer é escutar e tentar compreender, né, e dar abertura para eles. É, e eu até vejo assim, porque essa nova geração tá muito acomodada, porque tu não pode cobrar, tu não pode. Eu não chego a sentir na prática isso. Eu acho que tem que cobrar, mas de forma diferente, tem que cobrar no que eles sabem fazer, né? Tu querer cobrar uma coisa que eles não estão acostumados a fazer. Nem sei explicar agora, exemplificar, mas eh, a minha equipe lá, ela tem muita gente nova, assim, vamos dizer, nova nascida de 2000 para frente, né? Uhum. Nem sei qual que é a geração que é, a geração Y, qual que é, mas no fim a gente está muito bem entre gerações e o que importa acho que é exaltar o que cada um sabe fazer melhor, né? Seja da Perfeito. geração mais antiga, ou a gente tem bastante contato com a consultora, tem muita gente da engenharia lá que está há 40, 50 anos na empresa, a gente adora conversar com eles e ouvir o que eles têm de sugestão, também gosto de ouvir a gurizada lá que traz coisa nova, traz IAs principalmente, agora a gente tá, tá começando a usar isso, eu acho que é sempre importante cada um fazer o que sabe fazer melhor e também escutar um pouco do outro e aprender com todos, né? Com os mais novos e com os mais velhos. Legal, Nel. Muito obrigado. Foi ótima essa conversa. Acho que foi Foi bacana show de bola. conhecer mais da tua trajetória, né? Os negócios que você abriu. Tem aí, né, essa tradição da Stein Arquitetura, nesse ecossistema da Stein aqui, que é uma marca fortíssima na nossa região, né? Um grupo de empresas super respeitado e que realmente entrega né, produtos de altíssimo valor percebido, né, que realmente tem sido muito interessante. E o móvel, que eu acho uma ideia sensacional, cara. Quando o Beto falou a primeira vez, fiquei muito assim, impressionado com essa grande sacada. Como eu te falei, é realmente um modelo que tem que validar e escalar, porque tem tudo para dar muito certo, Que né? legal que vocês valorizaram isso e perceberam esse diferencial. Até não é, a gente não é a primeira empresa, até tem um termo que é usado que é o turnkey, né? Que é só girar a chave Sim, para tu Uhum. entrar no teu apartamento pronto. Existem outras empresas, sim. até em Santa Catarina, São Paulo, etc. Mas é uma coisa inspirada até fora do Brasil, que já existia essa demanda. Nos Estados Unidos, as consultoras normalmente entregam já com cozinha, com banheiro, com tudo funcionando, e o cliente só vai naquelas lojas de departamento e compra o mobiliário solto. É basicamente isso, só que a gente está fazendo até um pouco mais Mais desenvolvido qualidade. do que isso, com as suas variações, mas o que eu quiser é que a gente não inventou a roda, né? Uhum. Esse modelo já existe, de certa forma, a gente só está adequando e aperfeiçoando para o nosso mercado, é, que é basicamente o alto padrão aqui na região. Sim. Mas às vezes o segredo do sucesso não é ser inovador na ideia inicial, Sim, mas inovador na maneira de fazer acontecer, né? como executar, né? Exatamente. Obrigado, valeu. Valeu, muito obrigado. Legal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? Foi uma satisfação ter você aqui. Eu acho que quem está acompanhando o podcast já observou, e não é de hoje, que a gente tem a parceria com a Stein, né? E com a consultora Stein. E o Vertical, que o Nel citou, é a marca que está em destaque aqui, né, no podcast Novo Hunter. Projeto fantástico, você está de parabéns pelo projeto. A gente já viu, inclusive a maquete, é show de bola. Eu acho que o pessoal tem que conhecer um pouco mais esse tipo de movimento, né, esse tipo de percepção. Eu acho que o Vertical e outras obras da Stein reflete muito bem o que você falou, né, esse olhar, esse cuidado com cada detalhe da planta, principalmente com essa integração,
né, com a comunidade, com o urbanismo, que faz toda a diferença e torna as cidades cada vez mais agradáveis para se viver e não tão complexo, né? Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ser nosso parceiro. Você que acabou de acompanhar aí o podcast Novo Hunter, né, esse episódio, compartilha, né, o conteúdo com os seus amigos, com as pessoas que você entende que esse conteúdo tão rico possa fazer diferença. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos, Vertical, um empreendimento construtora Style e Aura One Capital. Produção LSG Audiovisual. Maína Homem Invest, Roberto Vilela e DJ Castro.